Olá, seja bem-vindo ao Câmara Debate aqui pela TV Câmara, no canal 4 da NET e no 61.4 em TV aberta. Hoje, o nosso programa vai falar sobre jovem e o crime. A gente vê jovem matando, roubando no mundo das drogas, do tráfico. O que atrai os jovens para o crime? Quais são os fatores de risco? É isso que a gente vai conversar com os nossos convidados, não é, Matheus? Olá. Isso mesmo, tudo bom, Jaqueline? Bem. Mais um debate aqui sobre delinquência juvenil, é isso mesmo, Delinquência juvenil. Né? E o time hoje é um time de peso, né? Opa! Vamos apresentar? A gente tem o jornalista Rubens Sucri, amigo nosso aí, que tem uma vasta experiência no jornalismo policial também, além de outras áreas. O juiz da Vara da Infância e da Juventude, doutor Evandro Pelarim, muito obrigado pela presença. E o Gustavo Zanfolin. Tudo bom, Gustavo? Que é engenheiro civil e trabalha com os jovens. Vai também. Cuidar da experiência dele com o trabalho. E todos nós já fomos jovens aqui no dia e não delinquentes, né, Jacque? Mas às vezes até vítimas, né? Exatamente. Bem, para começar o nosso programa, a gente vai ver uma matéria sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Eu fiz um latrocínio. Eu pensava que a gente ia pegar as coisas da casa dele, ia sair, ia gastar, ia vender as coisas dele, ia gastar e pronto, acabou. Mas não foi isso. Foi uma vida que se foi. A porta de entrada é quase sempre a mesma. Comecei a fumar maconha, depois comecei a cheirar pó, beber. Aí foi indo. Uma falta de completo acompanhamento e tratamento contra essas dependências. Então, essa é uma falha grave, né, algo que a gente percebe que não tem sido feito praticamente em nenhum estabelecimento. E isso significa dizer que esses adolescentes não serão curados em razão da sua dependência. Eles têm de 12 a 18 anos. A maioria abandonou os estudos. Alguns nunca foram à escola. Filhos de lares desestruturados, muitos destes adolescentes perderam os pais para a criminalidade. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça. São situações conflitantes, muitas vezes insuperáveis para crianças e adolescentes. Dos 74 mil que cumprem medidas socioeducativas no Brasil, 28 mil estão internados em unidades como esta. 62,8% desrespeitaram a lei de proteção ao patrimônio, cometeram roubos ou furtos. O envolvimento com tráfico representa 30% dos casos e os assassinatos 4,1%, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. Eu me arrependo completamente pelo que aconteceu, porque acho que quem tem o direito de tirar uma vida é Deus. Bem, vidas perdidas para o crime. É isso mesmo. Gostaria de começar perguntando para o doutor Evandro. Me chamou a atenção e é isso mesmo. São filhos de pessoas que já cometiam crimes, às vezes até netos de pessoas. A família já está habituada com isso. Essa realidade existe aqui em Rio Preto também, disso, essa perpetuação familiar, esse histórico familiar? Existe sim. Infelizmente, esse dado é um dado que aqui em São José do Rio Preto também se reproduz. É muito comum, dentre esses adolescentes que cometem atos infracionais, e quando você vai ali tirar uma fotografia da família, você não encontra aquela composição que todos nós acreditamos que é a composição que realmente pode dar uma estrutura melhor para os filhos, né? Muitos deles, o pai está preso, ou a mãe está presa, ou os dois estão presos. Ou o pai é desconhecido, Ou o pai é desconhecido. O que nós temos aqui em São José do Rio Preto, um dado que talvez seja peculiar, é que aqui nós temos filhos de mães. Temos muitos filhos de mães. Pais não existem. Não tem a referência paterna, né? Nós não encontramos ali nesses adolescentes a referência paterna. E aí, num outro ponto da discussão, o que nós observamos? E aí, pelos números que nós temos, estamos tabulando. Esses adolescentes, quando vão para um regime de internação ou quando vão para a semi-liberdade, eles acabam encontrando nesses lugares uma referência do orientador ou uma referência do diretor, como se fosse aquela referência que lhe faltava lá fora. Né? Na liberdade assistida também nós encontramos muito isso. Eles acabam buscando uma figura masculina, né, muitos deles para querer para querer se identificar. Na matéria que nós vimos tinha alguns dados com relação a Rio Preto.
não em números, mas o perfil do delinquente juvenil em Rio Preto, como é que o senhor situa mais ou menos? Ele tem mais ou menos que idade? Ele começou por tráfico? Como é que é o perfil aqui em São José do Rio Preto? Nós já temos as condições, né? Eu assumi aqui em março de 2015, de lá para cá, eu venho tentando, dentro do cartório, elaborar alguns números, alguns dados, a partir das representações, dos boletins de ocorrência, das sentenças que são prolatadas. E alguns desses dados, inclusive, também já estão no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Sim. Quem quiser, o acesso lá é livre. Então, por exemplo, em São José do Rio Preto, em 2015, nós tivemos 573 flagrantes de adolescentes por atos infracionais. E mais 41 adolescentes também apreendidos por mandados judiciais. Desse total, portanto, pouco mais de 600, nós temos uma média aí de 80% no tráfico. Então, o que o nosso número destoa do CNJ, porque aqui Sim. a imensa maioria é de tráfico de drogas. E a média de idade é de 15, 16 anos. Cris, você que tem uma experiência, são quantos anos de jornalismo, Cris? Só para situar o pessoal, bastante tempo, né? 35. Quando você começou lá na Hora Fantástica, quando você começou nesse universo do policial, como é que era o perfil da delinquência, do crime na época? Tinha bastante tráfico? Como é que era naquela época? Era diferente ou não dessa realidade que o doutor está explicando? Era diferente na questão da violência. Certo. Né? A violência, os delitos, as infrações? Isso, não, a violência contra a pessoa, ela não existia com a agressividade e com a própria intensidade que nós temos hoje. A violência existia, era mais contra o patrimônio. Por exemplo, quando eu comecei a fazer programa de rádio policial, Sim. a gente falava em li-varal. O cara roubava uma calça ali no varal. Pulava o muro, roubava a calça. Isso. Então, assim, você tinha o adolescente que fazia pequenos roubos, o botijão de gás, o varal à noite e tal. Agora, esse acirramento das relações sociais, ele foi se intensificando nos últimos tempos. Agora, essa intensificação, eu creio, o doutor Evandro colocou que nós não temos, e a matéria coloca, né, que a questão é a desestruturação da família, isso é claríssimo, né, por um motivo muito simples. Você vê que famílias pobres, mas não desestruturadas, você não encontra uma situação dessa. Perfeito. Não é? Você encontra uma situação dessa quando não existe a família, né? Portanto, não existem, digamos assim, referências de valores. Né? Quando você tem referências de valores na família, a criança supera, o jovem supera esse tipo de coisa, claro. Eu não creio que o problema da violência seja um problema exclusivamente da família. Eu acho que o Estado é responsável pelo que acontece, eu acho que não existem políticas dirigidas principalmente para a educação, né? E você tem como resultado um subproduto que é um adolescente desvirtuado. Entendo. E como é que você sente, Gustavo, na tua experiência, coordenando o grupo de jovens e tem um trabalho agora, faz palestra para jovens. Quando você se depara com um jovem que cometeu alguma infração, que está no crime, você sente que ele quer ajuda, que ele quer ser ajudado nessa situação? É uma coisa mais assim, não, estou nessa mesmo, não me importa? Exatamente. Parece que quando ele parte para a criminalidade, Sim. ele está gritando socorro, que alguém possa me ajudar. Entendi. Gostaria de fazer também um contraponto que não necessariamente o jovem ele é um produto da família, porque ele tem a liberdade dele Sim, de fazer as opções dele, né? Então não é uma via de regra a dificuldade de não ter uma referência paterna, isso não é uma via de regra. Cada um é livre, né, para tomar as suas decisões e fazer as suas escolhas. Eu vejo que ele parte para a criminalidade quando ele não encontra um sentido, né? O jovem anseia se encontrar, ele anseia ser alguém. Ser alguém, exatamente. Se ele for do crime, se for também um fazer parte de uma mocinho. turma também tem isso, né? Fazer parte de uma... E o convite para fazer parte de um grupo, infelizmente, nesses jovens, o primeiro convite que ele recebeu talvez sejam de pessoas que já estão envolvidas no crime. Então,
Se antes chegar para ele um convite de uma outra oportunidade, de um outro grupo, certamente ele vai pesar na balança e fará as escolhas dele. Inclusive, eu acredito, o crime que o Cri falava dos anos 80, naquele começo que era o livraral, né, roubar uma calça, alguma coisa. Inclusive, eu acredito que que hoje em dia, até mesmo esses crimes do patrimônio estão envolvidas para comprar droga, né? Eu acho que a questão é muito sedutora hoje em dia para o menor a droga. Doutor, como é que o senhor acredita que a gente pode vencer esse desafio do tráfico, do entorpecente dentro do universo adolescente? Nós estamos enfrentando aí uma situação que é na verdade, nós já estamos aí diante de uma cultura, né? Sim. Nós estamos diante de uma cultura da droga. Acostumou-se, né? É uma cultura da droga, uma cultura que envolve uma questão econômica também, né? Que esses adolescentes, muitos deles, né? Essa semana, acho que foi segunda-feira, nós tivemos uma audiência em que o jovem foi apreendido com uma quantidade muito grande de entorpecentes e ele me disse que ganhava R$ 1.800 por mês para fazer a distribuição e recebia aquilo realmente. Quer dizer, então hoje... 2 salários mínimos. Garantido, né? Garantido. Quer dizer, então, se você pergunta se ele estuda, não. Claro que não. Óbvio, não tem. Ele se dedica integralmente àquela atividade. Aquele negócio, então, né? E a gente tem, às vezes eu peço para os nossos colaboradores para entrarem, pegarem o nome e entra no Facebook. Então, você entra no Facebook, você encontra aquele jovem e geralmente a página onde ele está é sempre com aquela cultura do submundo do crime, né? Então, os nomes que são dados, as vestimentas, enfim, o linguajar, os convites, né? Então, é impressionante, você vê a lista de amigos, né? Parece que é todo um padrão, né? E não é dizer, porque aí você começa a falar, você tem um preconceito quando se veste, nada disso. A gente está dizendo que aquelas pessoas que estão ali relacionadas ali, se você for pesquisar os antecedentes, tem envolvimento, tem passagem, e aquilo ali tem um submundo todo cultural em torno daquilo lá. As gírias, né? As gírias, e é impressionante, um outro dado interessante é que esse adolescente, quando ele entra no mundo, principalmente do tráfico e ganha dinheiro, ele ostenta muito que ele está ganhando. O poder, né? Porque dá dinheiro, o poder da droga e da mulher, né? Inclusive. Ele se empodera. E é interessante, esses adolescentes, geralmente você, não é regra, mas você observa o outro dado interessante. Eles têm sempre mais de uma namorada e sempre mais de uma namorada brigando ali no Facebook. Isso, exatamente. Mas faz parte, faz parte do ser marginal. Né? Ele, dentro daquele meio, ele tem o poder. Essa cultura é a cultura da ostentação. Né? E a cultura da ostentação vem, eu creio, de toda uma questão maior, que é a cultura que nós vivemos, o adulto, a criança, todo mundo no Brasil. Há pouco tempo nós tivemos uma discussão sobre propaganda em programas de TV para criança, certo? Para que não seja mais... para que a criança não seja induzida a comprar. Quer dizer, isso acontece com o adolescente, né? Ele vê todo um universo que aparentemente é acessível para um grupo de pessoas, para ele não. Então, ele busca a via mais fácil. E ele quer ter aquilo também. Então, ele quer ter aquilo, não é? Agora, quando o Gustavo, isso, não é? Coloca, por exemplo, que o jovem não é um produto só da família, que ele tem a opção dele, eu concordo mais ou menos. Né? Por que eu concordo mais ou menos? Porque as referências subjetivas às quais ele acessa para tomar uma decisão são referências, por si subjetivas, ele as tem de algum lugar. Né? E se ele tem uma referência legal dentro de casa, se ele tem uma referência legal na escola, se ele tem uma referência de relações legais, né, é óbvio que a tomada de posição independente dele será diferente se ele tiver subjetivamente referências negativas. Né? Então, ele é resultado do meio.
não tenho a menor dúvida. E nesse meio eu incluo a família, né? Agora, eu acho que aí a gente tem que discutir também uma questão não só legislativa, mas também uma questão administrativa. Nós temos que ter projetos políticos, né? Portanto, políticas públicas que discutam essa questão, que definam regras que o jovem seja palatável a ele. Não adianta você querer impor, brigar com o jovem, né? Se você não ouvir e não conseguir estabelecer uma política pública a partir daquele, do ponto de vista dele, né? Que você o traga para dentro da sociedade de uma forma produtiva e legal, e utilizando para isso questões culturais, inclusive, que é onde ele se apega muito, né? Nós não vamos ter uma sociedade normal. Sim. Gustavo, e da tua experiência, com relação à comunicação, se comunicar com o adolescente e com o jovem, como é que, para você é fácil, para você é difícil, quais você acha são os atrativos, como é que você consegue chegar até eles, assim, com a questão até mesmo de linguagem, de tudo mais? Exatamente. Com o jovem nós precisamos estar no mundo dele, falar a linguagem dele. Ele só vai começar a se abrir a partir do momento que ele sentiu confiança. Então, constrói-se o relacionamento a partir do momento que ele se identifica com você. Então, nós buscamos falar a gíria deles, a linguagem, até quando eu vou falar especificamente com adolescentes, eu uso uma roupa que eles se identifiquem mais, né? Inclusive o boné. Exato. Para criar esse elo de confiança, para que a gente inicie um diálogo, né? Eles resistem quando falam, não, é igreja, religião, não vem falar de Deus para mim. Não vem. Tem você isso sente, ou não? No começo, você sente isso assim, nos primeiros encontros? Como é que é? A primeira fala do jovem, sim. Mas depois que você contextualiza ele, insere ele no contexto de igreja, né? Até tem uma frase que nós gritamos muito nos encontros de jovem, né? A igreja é viva, a igreja é jovem. É de um cantor católico. E o jovem gosta disso. E ele mesmo, ele ouviu isso uma vez, ele começa a repetir e ele se sente parte da igreja mesmo. E no caso da justiça, doutor, não dá para um juiz pôr um boné para conversar. Como é que é para o senhor chegar e dialogar com esse adolescente? Como é que esse trabalho? Porque psicológico, isso aí não se aprende na faculdade, isso aí é rotina, né? Nós temos que entender também e compreender que cada um tem o seu papel na sociedade, né? Nós não podemos embaralhar as coisas, né? Assim como a escola, na qual a gente tenta sempre estar ao lado e auxiliar no que for possível. A escola ali é o resumo da cultura universal, quer dizer, então, o aluno ele vai da rua, ele está em casa, mas ele tem que ir para um ambiente onde ele vai receber uma comunicação diferente, mas é uma comunicação da comunicação universal. Não é a escola que tem que se submeter ao que se faz lá na rua e conversar com o que está... Não, a escola ele tem que encontrar um linguajar técnico dentro da escola, lá. Né? Então nós não podemos todo mundo ceder ao que está ao ficar costume, amaciado, né? Exatamente, todo mundo ceder ao modismo, não. E a justiça também é a mesma coisa, quer dizer, nós vamos conversar com ele tratando pelo nome, tratando de forma respeitosa, mas com o nosso linguajar, né? Com a nossa referência que é a lei, né? Nós não vamos entrar no oba-oba dele de forma alguma, né? E outra coisa, e vamos mostrar para ele, né, quer pelo nosso papel principal, que é a aplicação da lei para o fato, quer pelo nosso papel também, que é principal, que está no ECA, que é a orientação, dizer para ele, com o nosso linguajar, que o comportamento dele não está correto aos olhos da lei. Matheus, vamos pedir um minuto para os nossos convidados e o nosso telespectador, o Cri, o Evandro, o Gustavo. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Câmara Debate. Hoje a gente está falando sobre delinquência juvenil. Aguarde um instante só. As pessoas podem ter ao mesmo tempo chikungunya e dengue. Houve cientistas que já encontraram casos de pessoas que tiveram identificado no sangue
ao mesmo tempo o vírus de dengue e o vírus de chikungunya. Foram pouquíssimos casos que foram relatados até hoje e esses casos aparentemente não tiveram uma gravidade maior do que os casos de dengue ou do que os casos de chikungunya sozinhos. Coração de estudante, alegria e muito sonho, espalhados no caminho, juventude. Se a vida fez você parar de estudar, mas você tem coração de estudante, vamos começar de novo. Procure a escola mais próxima e matricule-se. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida e podem continuar fazendo. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se no serviço militar. Vá até a junta de serviço militar do seu município com 2 fotos 3x4 e sua certidão de nascimento ou documento equivalente. Você tem até o último dia útil de junho para ficar em dia com o nosso país. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. Estamos de volta com o Câmara Debate. Hoje a gente está falando sobre o jovem e o mundo do crime. Porque a gente não quer ver jovem matando, roubando, nem traficando, não é, gente? Exatamente, Jaqueline. O tema é delinquência juvenil. Nós temos aqui um pessoal animado. Tá animado, muito bom. Com opiniões diferentes. Exatamente. O jornalista Rubens Celso Cri, o juiz da Infância e Juventude, o doutor Evandro Pelarim, e o Gustavo Zanforlin, que é engenheiro civil, mas tem experiência com um grupo de jovens e palestras e tudo mais. E o pessoal prometeu no intervalo que ia pegar fogo o segundo bloco, né? E eu já vou pôr uma provocação também, para que os três discutam. A gente fala muito da delinquência juvenil e associa muito às camadas mais baixas da população. Mas quem lê jornal, quem lê os jornais hoje vê cada vez mais... não é um privilégio dos pobres, né? Aliás, os ricos envolvidos nisso. Pelo contrário. E muito acidente de carro, muita coisa envolvida nisso, é o lance também da bebida. E gostaria que vocês comentassem um pouco a respeito desse outro lado da delinquência. Eu queria falar uma coisa. Eu acho que não existe muita diferença com relação ao que deseja um jovem pobre ou rico, um jovem rico, né? Eu acho que existe um certo momento da vida em que as pessoas buscam prazer com facilidade e também não existe uma grande responsabilidade sobre as costas de alguns jovens, não é? Alguns são arrimos de família, alguns tal, e eles têm uma responsabilidade. Agora, outros veem a vida de uma forma muito fácil. E eu acho nossa cidade hoje extremamente segregada, uma cidade onde você tem N condomínios fechados, onde cada vez mais a polícia não tem acesso, quase ninguém tem acesso, acho que nem o pessoal da dengue tem acesso, né? Existem muitas restrições e as pessoas dentro das suas casas fazem o que bem entendem. Então, a gente sabe que existe festa de cabide em loteamento fechado, né? Com adolescentes de 15, 16, 17, 18 anos, com muita bebida, com muita droga, etc. Mas os outros moradores chamam a polícia, Cris? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Alguns chamam a polícia, o grosso não chama, porque é amigo do pai, amigo da mãe, ou até porque o próprio filho também está na festa, está envolvido, etc. Né? Então, eu acho que o problema é de política pública, começa por política pública, né? Acho que a família tem importância nisso, mas eu acho que a questão fundamental é como o Estado trata essa questão. O Estado não tem política pública nem para criança, nem para adolescente, e em qualquer país do mundo onde existe um equilíbrio social, o grosso das verbas, até às vezes 80% das verbas para a educação são voltadas para o alicerce, para a educação infantil, para a educação fundamental. Aqui no Brasil nós temos o oposto disso, né? Você tem mais de 50%, 60%, 70% do dinheiro investido em universidades, né? Enquanto que na escola pública ou pelo menos na base da coisa, você tem um investimento pífio. Essa que é a questão. E aí
isso vai se reproduzindo ao longo da vida da pessoa, né? Na questão do trabalho, nas relações pessoais e etc. É isso, Gustavo? Gostaria de discordar disso, Cris. Eu não acredito no paternalismo do governo, onde o Estado é responsável por toda subsidiar e solucionar, enfim, todos os problemas da sociedade. Eu acredito que o Estado deve acompanhar os mais vulneráveis, sim, aqueles que estão com dificuldade de encontrar a dignidade deles como pessoa, como família, como jovem. Eu vejo que a polícia não vai resolver tudo, o poder judiciário não consegue solucionar tudo, muito menos o nosso poder público, político, não pode resolver tudo. Eu acho que cada um tem que ser responsável pela cidade, pelos jovens que estão produzindo, né? Pelos jovens do vizinho também. Nós somos responsáveis um pelos outros. Mas eu não discordo de você. Eu acredito que o Estado deva ser o mediador dessa história. E eu acho que quando ele estabelece políticas públicas, eu não quero dizer que ele que vai realizar. Eu quero dizer que ele tem que dar um norte. Ele tem que dar um norte e ele tem que dar as regras, o regramento disso, você entendeu? Não creio que ele que tem que ir lá e resolver o problema da pessoa, muito pelo contrário. Ele tem que dar instrumento para o cara virar uma pessoa, não é? E aí passa por uma boa escola. Né? Que não é necessariamente intervir naquilo que ele deseja, mas lhe dar condições de fazer uma opção que não seja o crime, ou que evite com que ele tenha opção. Porque hoje ele não tem opção, essa que é a realidade. Agora, eu queria colocar uma questão aqui, que eu acho que é fundamental, que não se toca nela e que tem a ver com o doutor Evandro. Né? Ai, qual, Cri? É o seguinte, eu acho o seguinte, o cigarro é uma droga, lícita. O álcool é uma droga, lícita. A maconha é uma droga, ilícita. Por quê? É uma questão ética. Qual a diferença de fumar maconha e tomar um litro de uísque? Né? O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, 80% dos crimes, o doutor Pellarin acabou de falar isso, de jovens estão relacionados à droga. Né? Ou ele rouba para usar droga, ou ele vende droga para sobreviver. Né? E aí ele tem no mundo da droga. No mundo da droga. Aí ele tem um comportamento voltado para ser o bambambam do trecho. Sim. Porque senão ele dança. Eu acho que hoje, no Brasil, e essa discussão é mundial, o doutor Evandro sabe disso, a gente tem que liberar as drogas. Então, esse aí é um assunto, Cri, para um outro Câmara Debate. Mas é forte. Não, eu acho que está extremamente... Aí resolveu o problema, acabava com a criminalidade e liberou, né? Eu acho isso muito grave. Eu acho muito grave essa questão. Mas por um motivo muito simples. Nós estamos discutindo o comportamento de jovem, e o comportamento de jovem está ligado à questão da droga. E não é só a questão da droga. Eu acho que é aquela mãe, aquela família que não teve condições de criar, sabe? A mãe tem que sair para trabalhar e tem que deixar o filho mas aí já é a questão da família desestruturada. Eu vi uma frase lendo sobre esse assunto que me chocou assim. Me chocou não, me chamou a atenção. Esses jovens, eles matam como feras e morrem como moscas. E vai naquilo que você mesmo falou. Eles são vítimas também do crime, desse mundo do crime, porque ele vai morrer. Né? Ou senão ele vai para a cadeia e vai engrossar aquela leva de jovens adultos no crime. Eu queria fazer algumas colocações, porque o doutor Evandro tem certeza que ele vai pontuar as questões que eu coloquei, né? Com propriedade. Sim, né? Sim. Então, veja bem, se nós temos 80% das pessoas detidas ou em cárceres para maiores ou para menores, que estão ligados à questão do uso da droga ou da venda, do roubo, etc., você tem que resolver o problema da droga. Por consequência, você vai resolver o resto. Como é que o Uruguai resolveu? Liberando a maconha e quem vende a maconha é controlado. Então, eu quero voltar numa questão aqui de 25, 30 anos atrás, que é uma questão no Brasil extremamente fundamental, que foi quando nós tivemos a epidemia da AIDS. O que aconteceu?
o Estado liberou a cessão gratuita de camisinha e de seringa nas unidades básicas de saúde. E eu me lembro que quando isso começou a acontecer, a polícia começou a rodear as unidades básicas de saúde e pegar quem saía das unidades básicas de saúde com seringa. Então, ele dava geral, esculachava e tal. Depois, a polícia foi entendendo que aquilo era uma política pública para evitar a AIDS. Então, na medida em que, se você um dia passar a ceder a droga nas unidades básicas de saúde, porque o problema da droga é um problema de saúde pública também, você vai ter uma fotografia de quem usa o quê, em qual lugar da cidade, para poder estabelecer uma política voltada para isso. Inclusive uma política Mas me parece, judicial. que hoje a justiça, os órgãos, eles têm esse raio-x. Não tem. E tem políticas, está se pensando para isso? Não tem. Vai ter que fazer isso para poder ter política que vai corrigir esse problema? Eu acho que você tem que saber o que acontece. Porque hoje você não tem números. Você tem os números das pessoas que foram detidas, mas e o resto? Você não tem números. Então, na medida em que você tem a distribuição de droga gratuita numa unidade básica de saúde, você deixa de ter o traficante na esquina. Mas aí você acha que esse jovem, então, não vai mais matar, roubar? Nesse caso, ele vai precisar droga. roubar para ir buscar? Ele vai precisar roubar para ir buscar gratuitamente a droga na unidade básica de saúde? Uhum. Falando sobre isso, eu queria ver com o Gustavo o seguinte. Gustavo, você deve ter já visitado muitas instituições de recuperação de jovens, já que a gente está focando mesmo na questão da droga. Como é que é esse jovem lá, a hora que ele está se recuperando? Ele se recupera mesmo? Qual é a postura dele? Já que essa pergunta é excelente. De todas as clínicas onde eu trabalhei, onde a gente visitou e fez um trabalho de acompanhamento, o percentual de recuperação do ser humano, do jovem, né? A gente já está nesse... Quando eu penso essa reflexão, é nesse passo que você falou, Cri. Então, a gente tem os números, é liberado, a gente tem os números e a gente vai ter uma política. Então, seria esse jovem que já está nessa recuperação, nesse... Você entendeu? Nesse outra esfera que o Cri está querendo chegar. Como é que é esse jovem lá? A mente do viciado funciona com um círculo vicioso. Toda vez que ele se depara com um problema dele, a tendência dele é buscar a satisfação e a fuga, né, através da drogadição ou do alcoolismo. Então, quando nós trabalhamos com esses jovens, a nossa tendência é mostrar para eles que a partir do sofrimento e das dificuldades da vida que ele vai encontrar, que ele possa fazer uma opção de superá-la e não de fugir. Então, a mente deles trabalha nessa função. Quando nós apresentamos para eles um sentido maior para que suportar todas as dificuldades, aí eles conseguem fazer uma opção diferente da drogadição. E o que você ouve assim, de depoimento, né? Frases assim, que são assim, bem corriqueiras entre eles. Eu caí nesse mundo, por quê? Porque eu fui fraco? Não sei se eles falam isso. Exatamente, já que alguns que eu tenho conversado, eles dizem isso, por fraqueza, né? Por querer buscar um alívio para as dificuldades que eles estavam vivendo. E o arrependimento deles é muito grande, porque eles conseguem, lá na clínica de recuperação, eles conseguem visualizar o que a droga provocou, tanto a maconha ou o alcoolismo, provocou de destruição nos relacionamentos deles com a família, nos relacionamentos com o cônjuge, nos casos, alguns já casados, com filhos até. Então, causa um abismo, um afastamento, porque toda vez que a pessoa ela não procura sentar e resolver os problemas no diálogo, né, conversando, mas ela se afasta e busca um alívio. Então, é um grande arrependimento no coração deles de ter feito isso com a vida deles. Correto. Esses, se a gente for pensar, estão até num patamar positivo, porque ele não caiu ainda no sistema prisional, né? Ele está tendo a oportunidade de tentar se recuperar. Doutor Evandro, de tudo que a gente está falando sobre esse universo, hoje em dia, o que está sendo feito aqui em São José do Rio Preto? Quais os caminhos que o senhor acredita que a cidade tem que tomar para... É o liberado CRI? Como é que resolveria o problema da justiça, né? É menos um crime para... Não. Eu não gosto esse negócio de legalizar, não é comigo. Né? Não, eu acho que tem vários pontos que nós podemos abordar aí nessa questão
para ficar na questão da legalização das drogas por enquanto, né? Acho que nós temos que trabalhar com a perspectiva da realidade do país, né? Em primeiro momento, nós temos um país continental, fronteiras com os maiores produtores de drogas do mundo. Verdade, um ponto super importante. Nós não podemos esquecer isso. Nós não podemos fazer uma comparação rápida, uma comparação sem essas ponderações com países muito pequenos, populações pequenas, cultura mais ou menos homogênea, num país continental como o Brasil, com uma diferença, enfim, com problemas sociais agudos, etc. Eu acho que esse é o primeiro ponto que nós não podemos fugir dele. Nós não podemos fazer uma comparação nua e crua. Aliás, se formos para fazer comparação, nós temos que fazer comparação com países semelhantes a nós, como, por exemplo, os Estados Unidos, onde são poucos os estados que começaram a legalização controlada da maconha. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, vamos lá então, em perspectiva. Pensando a legalização das drogas, ou vamos colocar das drogas como um todo, não, da maconha no Brasil. Espera lá, aonde nós vamos então, em perspectiva, onde nós vamos distribuir? Vai ser nas unidades básicas de saúde que vai distribuir a maconha? Tudo bem. O Estado vai dar conta então de capitalizar para o país inteiro, porque alguns vão falar assim, por que vai só maconha no Sul e não no Nordeste? Por que não? Porque, então, e lá no Nordeste que não tem unidade básica de saúde? Vai ter que criar para distribuir a maconha? Isso vai acontecer, nós temos que pensar concretamente como a coisa vai funcionar, a logística do negócio. Ah, não, para o Estado distribuir, vamos tentar então fazer uma concessão. Mas quem vai pôr a mão nisso aí para fazer a concessão? É a farmácia da esquina? E o cara que vai lá comprar, será que o empresário vai querer pôr na prateleira a maconha para o outro que vai lá comprar o xarope? Então, são questões práticas que eu não consigo vencer. E mais, vamos pensar mais. Tudo bem, o Estado consegue distribuir a maconha lá na unidade básica de saúde. Mas que maconha que ele vai pôr lá? Porque não existe uma maconha. Sim. Existe uma infinidade. Aliás, o nosso problema aqui em Rio Preto, né, que não é um problema só daqui, mas sério em todos os lugares do país, é que muita da maconha que é distribuída, ela é o mescladinho, ela tem a raspa do crack. Sim. Por que o cara depois vai lá comprar daquele lá? É uma forma que o traficante tem de fidelizar, né? De fidelizar. Não é uma maconha pura, é uma porcaria que se vende. Né? Agora, o Estado vai vender essa porcaria também? Não, ele vai ter que fazer pelo menos um produto que seja diferente, que também não mate a pessoa, né? Então, tudo bem. Então, nós vamos ter que criar a agência de qualidade da maconha. Vai ter que controlar esse produto. Agora, você tá vendo? A gente não tem gestão pública para tanta coisa, vai ter gestão pública. Não, nós temos que pensar concretamente. Nós temos que pensar concretamente. Mas está aí. Agora entra a questão econômica. Criando a agência de controle da qualidade da maconha que o Estado vai distribuir. Vai dar uma crise de consciência no traficante, ele vai falar assim, não, a partir de agora, como o Estado está distribuindo, então eu, traficante, não vou vender mais. Gente, me desculpem, e com toda sinceridade, né? Isso não é uma ingenuidade, isso é uma ignorância. Por quê? Porque o traficante vai continuar a vender e vai vender mais barato. E o consumidor, se o Estado não der conta de vender, de entregar de uma forma... E depois tem outra... E da boa, né? E da boa, ele vai lá pegar da outra. E aí tem as drogas sintéticas. O traficante vai continuar, o tráfico vai continuar. E outra, a experiência internacional demonstra isso. Né? Nós estamos falando aqui do Uruguai, mas, Cris, com todo respeito, a realidade do Uruguai não é esse panacea, esse paraíso que está sendo passado, não. Totalmente diferente. Na Holanda, onde se tentou essa experiência, em alguns lugares, e vai falar Holanda, não é Holanda, é uma cidade em Amsterdã, sabe? E em alguns lugares, específico. Em alguns lugares em Amsterdã, entendendo? Então você chega lá, quer dizer, anda ali do lado ali, você passa ali perto daqueles cafés, tem o quê? Tem o traficante de cocaína está do lado, oferecendo a cocaína. Quer dizer, a Europa verteu tudo. Aonde que se começaram a construir as drogas sintéticas? Dentro da Holanda. Porque, então, eu acho assim, é um problema muito sério, né, a minha percepção. Para a gente lançar uma ideia de resolução, legalize já. Ou legalize agora. É análogo ao cigarro. Tem cigarro. O pobre não compra o cigarro do Paraguai, né? Ele vai no mais barato. A pessoa quer o mais barato. É isso da Holanda. É isso mesmo. Eu discordo do juiz. Então, vamos lá. Eu discordo do juiz por um motivo. É uma questão séria, eu acho. Sim. Qual é o problema que nós estamos discutindo? A delinquência juvenil. Tá? A gente não quer que o jovem pare de matar e roubar. Ela tem uma fonte.
ela tem uma fonte. Se 80%, segundo o juiz, da fonte da violência juvenil vem da droga, você tem que resolver a droga. Se você tem uma droga de graça, você não vai ter um traficante vendendo se ele vender a 10 centavos o quilo, ele vai estar vendendo mais caro, ele vai estar vendendo. Mas aí você acredita que esse jovem vai parar de matar e roubar? Eu acho que se ele não precisar de dinheiro para comprar a droga, ele não vai roubar o botijão de gás. É isso que eu acho. Não entrar na minha casa e não só me roubar e me matar. Por quê? Para quem ele quer que ele vai correr o risco? Você acha que o jovem quer correr o risco? Outra coisa, quando foi liberada a bebida nos Estados Unidos, o que acontecia antes de liberar a bebida nos Estados Unidos? Um morticínio, um genocídio. Aquilo lá era um genocídio. Só existiam grupos de traficantes violentíssimos, cuja maior figura chama-se Al Capone. A partir do momento em que se liberou a bebida nos Estados Unidos, o que aconteceu? Ninguém mais morreu por causa de álcool, a não ser o cara que encheu a cara e entrou em casa e bateu na mulher e etc. O que o cara que fuma um baseado às vezes não faz. Certo? Então, existem drogas muito mais violentas, lícitas, que são vendidas e que provocam uma série de coisas. Agora, eu vou mais além. Eu acho que, na medida em que a gente tem 80% de pessoas detidas por causa de drogas, nós vamos ter que ter muito mais advogados, vamos ter que ter muito mais juízes, vamos ter que ter muito mais defensores, vamos ter que ter uma série... Existe uma cultura que a droga mantém financeiramente, e isso passa, inclusive, pela contratação de gente pelo Estado, de agente penitenciário, de FEBEM, que não é mais FEBEM, é Fundação Casa, e você vai ter, por exemplo, você tem hoje advogados que caem na praça, só cuidam disso. Ah, mas tem advogado, não gosta da área de criminal, não. Não, depois com certeza. É preso, não recebe mais. Eu já ouvi de vários amigos. Sim, porque a família só paga enquanto ele tem chance, depois que ele é preso, acabou. Aí outra questão, eu só estou colocando que se você libera a maconha, você elimina ao mesmo tempo N crimes ligados a ela. E você disser que você liberando a maconha, você vai estimular o cara a 8 horas da manhã, tá com um baseado desse tamanho na boca, fumando na rua, seria o mesmo raciocínio que você teria que ter no momento em que foi liberada a bebida. Eu não vejo nego com 8 horas da manhã com uma garrafa de cachaça no bolso. Olha, eu já vi, eu tenho visto, dirigindo ainda. Eu gostaria de pontuar, Cri, que no meu bairro, na esquina, eu encontro vários postos de gasolina a gente vê. E também gostaria de dizer... Mas você tem que achar que é exceção, né? Você mora mal. Existem muitas exceções que eu gostaria de pontuar, né? E uma delas são os países onde foi legalizado a maconha, não baixou nem a criminalidade. Isso é estatística real, é só pesquisar lá os países onde já legalizou. Procura ver as informações corretamente. E se formos nessa linha de pensamentos, legalizou, resolvemos um problema social, daqui uns dias nós vamos ter também sugestões para legalizar a pedofilia, né? Nas nossas crianças, meus filhos, seus filhos. Também teremos proposta para, vamos acabar com a pedofilia, vamos instituí-la, vamos legalizá-la, não sei, o responsável autorizando, não sei. Também vamos legalizar o estupro, por exemplo. Aí a gente vai resolvendo os problemas sociais autorizando isso. Você permite só uma colocação. O Crispo colocou muito bem. O álcool já traz um prejuízo social enorme. Aí vai uma questão que nós vamos colocar. O álcool é uma droga legalizada e já traz um prejuízo social enorme com acidentes, crimes que são cometidos por pessoas influenciadas de álcool. E aí fica a pergunta. Para que aumentar o leque das opções endiabradas? Fica essa pergunta. Não proibir a bebida. Doutor, por que não comecemos uma campanha proibida a bebida? Gente, agora que tá pegando. Ótimo programa, tá certo. Então, por que não proibir a bebida? Mas a bebida já tem por que controle, você tem... Não, então, por que é que você pode ceder um veneno
e proibiu o outro. Correto. Mas aquele, vamos já convidar o trio para voltar numa próxima oportunidade. Infelizmente chegamos ao final, né, Matheus? Muito obrigada pela participação, pelas colocações, bem assim, até muito cordiais, respeitosas. Obrigada pela opinião divergentes, diferentes, mas respeitosas de vocês. Vamos embora, gente. Só agradecer. Convido o pessoal para assistir a gente no YouTube, Jaque. Estamos no YouTube, nós temos o nosso canal TV Câmara, também temos o site, que você acompanha tudo que acontece aqui na Câmara, o trabalho dos vereadores. Temos também o Facebook, também que acompanha tudo. Muito obrigada, gente. Temos que ir. O pessoal, o pessoal fala, para, Jaqueline. Bom, esse foi o Câmara Debate. Hoje a gente falou sobre delinquência juvenil. Muito obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Tchau.